como as informações falsas impactam o nosso comportamento e o nosso cérebro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma coisa que hoje é muito comum, né? São milhares e milhares de informações que nos chegam a todo momento e que às vezes não são verdade, ou são inteiramente falsas, ou às vezes uma meia verdade, que na verdade não é o que está acontecendo, né? Então, como que isso impacta, como nós recebemos isso, como o nosso cérebro reage a isso e como isso afeta o nosso comportamento. E aí tem uma pesquisa de um grupo de adolescentes no celular, né, sentado numa rua, né, numa calçada, todos olhando no celular. E isso é muito comum, né? Hoje você vai num restaurante, vai em qualquer lugar, as pessoas estão direto no celular, olhando as informações. E aí tem um dado importante. Vocês sabiam que 70% das informações que chegam para nós, elas não são verdadeiras? Ou são meia verdade? Veja bem, 70% é muita coisa, né? Mas realmente é isso que acontece. Então, hoje nós temos que nos cuidar muito como que será o nosso comportamento, porque a nossa tendência é nos comportar de acordo com aquilo que nos chega. Então, se chega uma informação que ela não é verdadeira, de repente ela vai afetar o nosso comportamento. E o que acontece? Uma informação falsa, uma informação que não é verdade, normalmente ela costuma ser muito impactante. Ela quase que nos ameaça de alguma coisa, né? Ela diz assim, ela nos informa, olha, se cuide porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? E a gente tem aquele espírito de defesa que é desde os nossos ancestrais, milhões de anos atrás, que a gente precisa se defender. Então, as informações falsas, elas são muito mais impactantes que as informações boas, né? E o que acontece? E nós nos deixamos levar por esse tipo de notícias que chegam para nós. Mas tem um outro detalhe também, é o seguinte, que quando a gente passa uma informação impactante, ou de propósito, ou digamos, por engano, né? Porque hoje às vezes é muito difícil, a tecnologia às vezes dificulta a gente saber se aquilo é falso ou não, né? Aquilo torna a pessoa um pouco mais popular, vamos colocar entre aspas, né? E digamos assim, teoricamente aumentaria, digamos, a sensação de pertencimento daquela pessoa que passou essa informação que impacta muito o ambiente. Então, o que nós temos que ter em mente, né? Que primeiro, as informações, a maioria, elas não são verdadeiras. Nós temos que ter espírito crítico para selecionar isso. Hoje em dia existem até sites ou aplicativos que nos ajudam a fazer com que esse problema não nos afete muito. Existem sites que fazem isso. E além disso, nós temos que nos lembrar o seguinte, que o mais importante de tudo, no nosso grupo a que a gente pertence, não é ter popularidade para que as pessoas acreditem em nós. Nós temos que ter credibilidade, né? Você pode ver, tem pessoas às vezes que passam alguma informação que a gente nem abre, porque a gente sabe que ela está acostumada a passar informações que não vale a pena abrir. Então pense nisso. Hoje, para você viver melhor, você tem que ter esse espírito crítico, analisar e passar credibilidade e não popularidade. Por hoje era isso e até mais.